Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, queridos amigos que assistem a Rádio Brasil Espírita e TV, junto com seus aplicativos e, ao mesmo tempo, acompanhando pelo YouTube. É um programa retransmitido pela TV Secal. E hoje, nesse nosso programa de quinzenal, Saúde, Você e a Espiritualidade, nós contamos aqui com o nosso amigo, o Dr. Walter Bonaparte, que eu gostaria que ele entrasse e desse o seu boa noite. Olá, amigos, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos da Rede Brasil Espírita. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Espero que sejamos abençoados aí nessa conversa. Obrigado pelo convite, viu, Carlos? Eu que agradeço a sua gentileza, a sua disposição para frequentar esse momento de reflexão que nós fazemos às sextas-feiras. A Rádio Brasil Espírita, 11 anos iluminando consciências. Hoje nós teremos medicina. A espiritualidade é o futuro? É um questionamento. Então, que nós possamos enxergar exatamente alguns aspectos que nos envolvem do ponto de vista da cura real, do tratamento e do ponto de vista da evolução espiritual, o que nos faz e o que provoca no nosso organismo e, ao mesmo tempo, na nossa conduta de vida. Então, esse é um aspecto interessante. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de parar esse momento para fazermos uma oração de agradecimento ao Mestre amado Jesus, que nos acompanha a todo momento, através dos seus mensageiros de luz. Nós agradecemos essa caminhada, agradecemos esse cuidado que tem, segurando as nossas mãos, direcionando o nosso destino e, ao mesmo tempo, nos livrando dos obstáculos que, porventura, tenhamos criados ou, porventura, tenhamos encontrado. Mestre amado Jesus, mais uma vez, a nossa gratidão e pedimos que nos auxilie na condução nesse momento tão significativo. Walter, para aqueles que não o conhecem, trata-se de um membro da AME do Vale da Paraíba, Associação Médica Espírita, e é médico neurocirurgião, espírita trabalhador da Casa Eurípides Bassanufo, de Pindamonhangaba, em São Paulo. Escritor de 3 livros, sendo Almas, um romance mediúnico inspirado, e assim o Evangelho de Lohane e 32 mensagens inspiradas. Também é coordenador do estudo do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel, na TV IDEAC do Norte Fluminense, às quartas-feiras. O canal YouTube com o seu nome, Walter Bonaparte Júnior. Então, Walter, com você a palavra e, de antemão, a nossa gratidão pela sua disposição, pela sua disponibilidade. Bom, obrigado novamente, Carlos. Obrigado mesmo. É sempre você também, como médico, sabe que nós, na condição da doutrina espírita e na medicina, a gente se sente um pouquinho mais à vontade para tratar do assunto, porque são duas coisas que não são interligadas, elas são praticamente a mesma coisa, né? Então, quando você citou sobre a cura, né, e cura real, eu acredito que a espiritualidade, o tema vem bem a calhar, porque quando você falou do tema, nós falamos medicina, a espiritualidade é o futuro, com uma interrogação. Então, podemos até tirar essa interrogação do final do tema. Então, medicina, a espiritualidade é o futuro, sim. Então, esse já é o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Então, a gente já sabe que a medicina está extremamente interligada aí com a espiritualidade e cada dia mais a gente sabe que está sendo dado o valor e o resgate daquilo que no passado, muitas vezes, era encarado lá no passado mesmo, milhares de anos atrás, né, como feitiçaria, como algumas coisas místicas. Hoje a gente sabe que a ciência agregada à espiritualidade nos traz grandes benefícios e grandes compreensões de todos os fenômenos da vida, né?
Então, como nós estamos falando a respeito da doutrina espírita, eu me senti à vontade para a gente colocar alguma coisinha a respeito da doutrina, né, que nós estamos aqui falando, algumas das premissas, para que a gente lembre do que a gente está falando, porque, afinal de contas, a gente está falando de medicina, sim, mas a gente está falando de mediunidade, a gente está falando de inspiração, a gente está falando de uma série de princípios cristãos, que é aquilo que seguimos, né? E por que não misturar tudo isso na medicina? Porque, na realidade, nós somos regidos por tudo isso no nosso dia a dia. E eu torço para que assim seja, para que a nossa atuação em qualquer profissão seja inspirada realmente por Jesus e que estejamos sempre com Ele no comando, né? Então a gente sabe que dentro das definições tem aquele livrinho muito bonito que é livrinho com um nome carinhoso, né? Inho é o carinhoso, não porque ele é pequeno, mas o que é o Espiritismo de Allan Kardec, onde ele dá uma introdução ao conhecimento do mundo, né? Então, do mundo invisível, e fala das manifestações dos espíritos, onde contém o resumo da doutrina espírita e as respostas, aquelas principais objeções que são feitas, né, dentro de nossa vida. A gente sabe que o Livro dos Espíritos, com mais de 1000 questionamentos e respostas, são as próprias premissas, né, de vida. Então, a gente sabe que dentro das premissas espíritas, a gente segue: fora da caridade não há salvação, né, a primeira, sabemos disso. A segunda, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, a frase de Kardec, né? E a terceira, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, essas são as premissas espíritas, né? E a gente sabe que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência. É importante essa introdução porque a gente está falando de medicina. E a medicina é uma ciência, né? Então, o espiritismo é uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Sabemos que está embutido uma série de conceitos que a transformam em filosofia também, né? Na ciência prática do nosso dia a dia, o espiritismo consiste nas relações que a gente pode estabelecer dos seres de diversos planos, daqueles encarnados e desencarnados, né? E como filosofia, ela compreende talvez as consequências morais daquilo que decorre dessas relações. Estamos nos relacionando o tempo todo. E, como filosofia, quais são as consequências? A que rede nos conectamos? O que pensamos, né? Então, tudo isso faz diferença na atuação da área médica. Essa introdução é porque o médico, ele é, antes de ser médico, um ser humano. E um ser humano num determinado grau de evolução. Como nós sabemos que todos o são, estamos aqui para evoluir. Então, a gente pode definir que talvez o espiritismo, como a gente encontra no Livro dos Espíritos, é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, que somos nós. Quem são os espíritos? Todos nós, encarnados e desencarnados. E das suas relações com o mundo corporal. Então, dos espíritos desencarnados com o mundo corporal. Então, é isso que a ciência espírita, vamos dizer assim, tem dentro do seu bojo, do seu contexto, né? E a medicina, onde ela está relacionada nisso? Já que a gente está falando de medicina, e depois a gente pode falar um pouquinho de futuro, mas futuro nós somos conjecturas, né? Porque afinal de contas nós não sabemos o futuro. Mas eu acho que a medicina tem muito a ver com mediunidade, né, Carlos? Também os amigos que nos ouvem, porque afinal de contas o médico, quando está sentado num consultório, está portando aí um instrumento diagnóstico, fazendo um ultrassom, ou fazendo uma cirurgia com bisturi, ou com um laser, ou com qualquer que seja o instrumental, ele está sendo iluminado e guiado pelos espíritos superiores. Então, isso pode se conceituar como mediunidade, mesmo que os médicos, alguns sejam ateus, outros têm outras religiões, eles estão sendo guiados por espíritos superiores, no momento daquela relação interpessoal com o paciente, né? Isso nós sabemos que acontece. O que acontece é que nós temos que ter a intuição sempre aberta. Então, para que a gente possa receber essa informação tão importante na hora da atuação médica, na hora em que temos um diagnóstico, na hora que ouvimos o paciente, porque afinal de contas a medicina não é feita de exames, né? Ela primariamente era feita da gente fazer uma anamnese, ouvir o que o paciente tem para falar. Então, a partir do momento que você dá essa oportunidade da pessoa se manifestar, nós sabemos que muitas coisas podem ser percebidas nas entrelinhas, muitas coisas são notadas nos gestos das pessoas. Então, a gente sabe que isso também faz diferença no diagnóstico. Por isso, a gente precisa de uma consulta, de um tempo e algumas vezes para conhecer melhor esse paciente. Isso não deixa de ser uma mediunidade, uma troca
entre a energia do paciente com a energia do médico. Isso não é futuro, isso é presente e é passado, né? Então a gente sabe que na atuação médica funciona assim, né? Então, no livro dos médiuns, no capítulo 14, Kardec define o conceito de mediunidade, que a gente pode aplicar de maneira indireta na medicina. Ele diz o seguinte, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por este fato médium. Essa faculdade, essa característica é inerente ao homem, ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo de algumas pessoas. Então, pode-se dizer o quê? Que todos nós somos mais ou menos médiums. Sim, podemos dizer isso segundo o embasamento no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, onde a gente pode ler isso. Citando o Livro dos Espíritos, na questão 459, onde Kardec pergunta: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Então, a esse respeito, sua influência é muito maior do que podeis imaginar. Essa é a resposta dos espíritos. E olha o detalhe, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, é uma coisa bastante importante quando nós pensamos nessas relações entre as pessoas, né? Então, a mediunidade, afinal de contas, é uma faculdade humana. Ela é natural e trata das relações entre homens encarnados e espíritos, né? Seres encarnados, humanos, né? Não homens. Bom, e a espiritualidade hoje na medicina, ela faz o quê? Ela nos capacita, nos possibilita a compreender aquilo que está acontecendo. Ela nos capacita a termos o auxílio do plano superior. Então, o médico, ele precisa ser uma antena aberta ao mundo espiritual o tempo todo. Então, por isso que é necessário que antes de adentrarmos a um hospital, a um consultório, a um centro cirúrgico, a gente precisa chamar a ajuda daqueles espíritos que estão ao nosso lado, estão com certeza ao nosso lado. Mas a partir do momento que nós os evocamos e pedimos ajuda, pedimos a proteção naquele ato, com certeza a energia que vai nos circundar vai trazer um ato médico mais adequado, mais humano, mais capacitado, mais apropriado para que a gente possa diagnosticar e fazer um tratamento. Então, essa é a primeira premissa espiritual dentro da medicina. Bom, e hoje, como está a espiritualidade na medicina? Então, lembrando o tema, né? Medicina, espiritualidade é o futuro? Então tá, no futuro vamos falar um pouquinho depois. E agora, e no presente? Como é que se encontra essa atuação da espiritualidade, não com relação aos espíritos, mas com relação a nós, né? Nós estamos aqui hoje encarnados nas faculdades, como isso ocorre? Eu fico muito feliz de dizer, e o Carlos também sabe disso, que as AMES, né, as Associações Médico-Espíritas, elas estão se desenvolvendo pelo país todo, então cada vez com mais adeptos médicos. Isso significa que estamos atingindo mais corações, mais mentes, mais espíritos dos profissionais da saúde, para que eles sejam mais espiritualizados, mais humanos. Então, temos algumas faculdades, várias faculdades hoje no país, que têm disciplinas que tratam da medicina e espiritualidade. Na nossa região nós temos algumas aqui já. E em alguns lugares são disciplinas optativas, o aluno opta se quiser cursar. Em outras já são obrigatórias e tem nota e precisa ter uma avaliação. Isso é muito importante, muito mesmo. Então, a espiritualidade hoje na medicina é um fato crescente e notório. E a gente percebe, graças a Deus, que isso está se desenvolvendo. Então, os médicos formados hoje, eles são mais espiritualizados, eles têm um conhecimento maior do que existe por trás da simples prática médica. Teoricamente simples, eu quis dizer apenas a prática concreta materialista. Existe muito mais por trás disso. Então, é muito importante essa profissão. A atuação de um médico, ela é determinante dentro da vida do seu semelhante. Então, aliviarmos o sofrimento, a dor, né? Então, mas aquela pessoa, ela já tem um karma, né? Ela já precisa sofrer. Será que o médico, quando alivia o sofrimento dela, não está desviando ela do seu caminho? Alguns pensam assim, né? Mas não, sem dúvida que não. Então, quando o médico atua, ele está aliviando realmente aquele sofrimento. Ele está conseguindo que essa pessoa tenha uma condição, uma capacidade melhor de gerenciar a própria vida, tendo menos preocupações com sua saúde, menos preocupações com as dores, com os sofrimentos. Então é sempre uma atuação nobre que engrandece e nunca atrapalha dentro do planejamento espiritual daquele indivíduo, né? Isso é importante que fique claro.
Outra coisa que eu acho relevante que a gente traga para vocês é o seguinte: algumas especialidades já têm a espiritualidade tão forte dentro da sua atuação que nos congressos brasileiros ou estaduais daquela especialidade, por exemplo, a cardiologia, eu conheço um amigo nosso da AME aqui de Taubaté, o Newton, que ele é cardiologista e nos traz as novidades dos congressos brasileiros de cardiologia. E olhem, gente, existe um capítulo, existe uma área da cardiologia que trata da espiritualidade humana. Então imaginem que existe dentro de um congresso diversas salas de aula. Uma dessas salas de aula está se falando de espiritualidade na cardiologia. Olha que coisa importante isso, que coisa relevante a sociedade brasileira daquela especialidade aceitar isso, praticar e abrir oportunidade para trabalhos científicos e apresentação nos seus congressos. Isso é uma coisa maravilhosa realmente, que é coisa que há alguns anos, uma década atrás ou duas, a gente não poderia pensar dessa maneira. Isso parecia uma coisa muito distante e já não é mais, né? Então a gente já falou da atuação humanística do homem, a gente falou das disciplinas, do estado atual da espiritualidade na medicina nas faculdades, né? E a gente sabe que a medicina ela tem, dentro do seu significado, ela é um nome, né? A medicina, o médico, vem da palavra do latim, do medere, né? A palavra medere em latim, que significa saber o melhor caminho, por onde trilhar. Então isso a gente pode transferir o sentido para tratar ou curar. E a palavra medicina é uma derivação do termo latino medicus, né? Que daí vem médico, né? E que sempre foi responsável por tratar a saúde das pessoas, né? Então, com o passar do tempo, esse significado se modificou um pouco e que ficou mais focado na cura e tratamento das pessoas, né? Então, desde a origem médica, lá atrás, há milhares de anos, a gente sabe que a finalidade era o alívio, o tratamento das doenças, né? Só que muitas vezes os médicos eram confundidos com feiticeiros ou com mágicos, né? Numa determinada época. Isso depois foi mudando bastante à medida que a medicina foi se desenvolvendo. Então a medicina teve início há milhares de anos, então com origem em rituais, magias, e que sempre tinha o objetivo de afastar as doenças, né? Então a arte de curar, que é o significado por trás da palavra, que a gente já disse, é uma prática antiga, mas que está em constante evolução, a evolução médica. O que sabemos hoje, o que praticamos hoje, é muito diferente do que praticávamos 50 anos atrás. E é muito diferente do que praticaremos daqui a 50 anos. Então, fazendo um exercício, o que será da medicina no ano 2072? Já imaginaram isso? 50 anos após o dia de hoje, né? Então a gente sabe que se a espiritualidade hoje está sendo tão valorizada, nós sabemos que estamos abrindo um espaço maravilhoso para que, à medida que a própria doutrina espírita nos explica, à medida que a gente evolui, nós temos o direito de adquirir novos conhecimentos. À medida que a moral cresce, também a ciência vai nos trazendo uma condição melhor de trabalho. Então isso está diretamente vinculado. Então o que existe às vezes é uma desproporção entre o crescimento científico e o nosso estacionamento, se é que podemos dizer assim, moral. Então evoluímos mais rapidamente na parte intelectual, mas na parte moral muitas vezes deixamos a desejar. A partir do momento que nós, humanos todos, e particularmente médicos, tivermos essa evolução moral, nós vamos ter acesso a uma medicina maravilhosa, né? Então nesse ponto a gente cita diversos autores que escrevem sobre isso, particularmente o Dr. Paulo Frutuoso, que hoje é a pessoa no Brasil que mais tem falado do futuro da medicina. Não tem como fazer um bate-papo desse com os amigos sem que a gente cite o Dr. Paulo. Mais para frente nós temos algumas citações nominais que eu vou ler para vocês. Então, passando pelos babilônios, 2.500 anos antes de Cristo, que tinham sacerdotes e tiravam os demônios, passando pelos egípcios também, 2.800 anos antes de Cristo, no misticismo, onde foi registrado o nome do primeiro médico da história, Imhotep, né? Então imaginem, 2.850 anos antes de Cristo. Então já existe o nome de uma pessoa que era o médico real, que fazia as curas, né? Foi o primeiro médico conhecido por nome, descrito nos papiros egípcios, né? E ele viveu 2.500 anos antes do atual pai da medicina, que foi Hipócrates. Então veja que história longa que nós temos, né? E Hipócrates viveu 400 anos antes de Cristo. Então nós temos 2.400 mais 2.500. Então 5.000 anos atrás, a gente está falando já de uma ciência que na época se iniciava a abertura para a espiritualidade.
Então, isso é o passado da medicina, né? Então, o presente nós sabemos como hoje está. Então, passando pelos hebreus, pela medicina oriental, pelos hindus, né? Na medicina do Extremo Oriente, onde é bastante diferente essa prática, né? Os gregos, e aí tivemos os avanços a partir do século XVI da medicina moderna. Então, a gente está caminhando na linha do tempo. Então, a medicina moderna ela vem mais ou menos da época da Renascença, onde passou a ser permitido, por exemplo, a dissecção de cadáveres, o estudo da anatomia. Então, do século XVI, meados do século XVII, em que se evoluiu muito nisso. Então, as doenças mudaram o sentido, passaram a ser atribuídas a causas mais anatômicas, né? Então, a gente sabe que Hipócrates, quando definiu alguns preceitos médicos, ele tirou muito da religiosidade, tirou muito do misticismo da medicina e passou a dizer que as doenças tinham causas físicas. Hoje a gente sabe que nós estamos atingindo um equilíbrio. Temos causas físicas? Sim, mas a parte espiritual está muito conectada também. Então, a distinção entre doenças, reconhecimento de reações corporais, as doenças infecciosas, a percepção da existência da febre, então uma série de coisas que foram inventadas ao longo do tempo. Por exemplo, foi inventado no século XVII o aparelho de pressão e o estetoscópio. Então a medicina hoje não poderia ter evoluído sem um aparelho que meça a nossa pressão arterial, né? Que faça a aferição da pressão arterial. Então a gente vem crescendo bastante, se embasando na ciência, porque a espiritualidade nos permite fazer isso. Nós temos essa liberdade intelectual e dentro da liberdade intelectual nós vamos recebendo as informações desses grandes avanços de anatomia, grandes avanços dos meios diagnósticos que deram saltos nas últimas décadas, né? Então, uma ressonância magnética, uma tomografia, um PET scan, são exames maravilhosos que algumas décadas atrás nem se sonhava em existir. Isso tudo existe graças à atuação da espiritualidade, porque afinal de contas os cientistas também, como todos nós, quando nós dormimos, a gente faz um desdobramento, ou uma viagem astral, como dizem os hindus, dentro da espiritualidade, e quando nós nos desvencilhamos dos nossos pesados corpos físicos, dormindo, nós vamos ter com outros espíritos, com espíritos superiores, assim seja, né? Desejamos que sempre possamos ter uma boa energia e um comportamento que nos conecte a algo bom no momento de desdobramento. E nesses momentos de desdobramento, são aqueles momentos que você dorme e fala, puxa vida, qual é a solução para algum problema, né? Aí quando você acorda, fala, puxa vida, tem até aquele eureka, né? Descobri. Então, isso nos foi fornecido muitas vezes em desdobramento espiritual. Então, essa relação íntima da espiritualidade conosco, né, encarnados, ela é muito importante no desenvolvimento e na expansão do conhecimento. E passando no século XIX por Pasteur, que foi a teoria dos germes, quando foram descobertas as bactérias, o microscópio, e assim a medicina foi se transformando bastante com esse renascimento cultural, né? E o movimento introduziu pensamentos diferentes na época. Então existiu uma introdução de uma grande valorização pela busca do conhecimento, e não mais apenas aquela magia da Idade Média antes do século XV, né? Então, do século V ao século XV, a gente fala em Idade Média. Hoje a gente não fala mais em Idade das Trevas, porque a gente sabe que naquele tempo foi necessário que aquilo acontecesse. Então, a maioria dos países europeus se formaram nessa época, tiveram sua identidade dentro da Idade Média. Então, hoje não é mais uma fase mal vista como foi no passado. Então, a gente vem desenvolvendo muito e crescendo bastante dentro dessa lógica da medicina, né? E como eu falei do Dr. Paulo Frutuoso, ele é um médico, para quem não conhece, ele é um cirurgião torácico oncológico que trabalha no Rio de Janeiro e frequenta por mais de 40 anos o lar de Frei Luís, lá no Rio, e teve contato muito íntimo com a medicina espiritual. Então ele escreveu diversos livros, procure depois, você que não conhece, Dr. Paulo César Frutuoso. Então um deles se chama A Medicina Mediúnica do Futuro. Então eu gosto de citar esse livro, porque nesse livro ele tem uma frase que ele fala que ele traz a frase de Paulo aos Coríntios, né, na primeira carta, onde ele afirma que o corpo humano é o templo da alma. Então a alma, como espírito encarnado, tem o seu templo, e o templo é nossa veste carnal, nossa veste terrena, né?
e temos que tratar dela. Quem trata dela é a medicina. Então, isso a gente sabe que temos que seguir para que isso aconteça. E temos uma série de coisas que ele trata nesse livro também, que é muito, muito bonito, Medicina Mediúnica do Futuro. Eu sempre sou um grande propagandista também. Temos também, né, depois se o Carlos quiser abordar um pouquinho, um conceito interessante que está se desenhando para o futuro, ainda é teoria no presente, mas o futuro vai tratar melhor disso, que é a epigenética, né? O famoso termo epigenética. O que é a epigenética? A epigenética foi um termo cunhado por Weizmann em 1893, e ela trata da transmissão de caracteres das pessoas que nós adquirimos ao longo do tempo e transformando eles em genéticos. Então, nossos filhos, nossos netos têm algumas características das quais nós adquirimos durante a nossa vida atual. Isso parece um pouco chocante, né? Para quem não está acostumado com essa teoria, parece uma coisa antiga, né? Porque, afinal de contas, Lamarck, em 1870, 1880, já descreveu isso e foi considerado ultrapassado depois. E hoje nós estamos voltando a esse século XIX, onde Lamarck fez esse estudo, e hoje estamos revendo esse estudo de que nós podemos transmitir algumas características adquiridas, né? Então essa é a origem, né? Então, no fundo, os médicos no futuro serão poderosos médiums, palavra do Dr. Paulo também. Seremos capazes de exercer a medicina de uma maneira diferente. Então teremos capacidades diferentes, teremos uma visão diagnóstica diferente, então teremos uma intuição mais aguçada, né? Então, a medicina do futuro é aquela na qual o homem cada vez mais se espiritualiza e se permite ser espiritualizado, evangelizado, por que não dizer assim, dentro dos caminhos de Cristo, dentro do Evangelho, dentro da nossa doutrina consoladora, atuando dessa maneira também, né? E nos serão permitidas o acesso à alta tecnologia, que nós estamos já galgando há bastante tempo. E nós vemos que hoje em dia já existem algumas coisas, né, muito interessantes, como por exemplo o SUS, né, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, que é um dos mais desenvolvidos do mundo, apesar de existir uma série de problemas, que abrange todos os cidadãos do país e fora dele também, porque se um estrangeiro estiver dentro do país, ele tem direito a ser atendido pelo SUS. Já existe uma coisa que chama práticas integrativas e complementares. Então, você que não sabe, imagine que hoje o SUS ele dá direito em alguns centros, em algumas cidades, nem todas, né, a práticas como, por exemplo, imposição das mãos. Então, o que Cristo fazia, né, o que alguns estudos orientais fazem, a imposição da energia das mãos como parte do tratamento da cura. Isso é um reconhecimento para o futuro, que se faz há quanto tempo? E hoje o SUS dá cobertura para isso em alguns ambulatórios, né? Então, qual é a justificativa, por exemplo, do Ministério da Saúde para que a gente tenha uma prática integrativa chamada imposição das mãos? Então, ele diz o seguinte, que a imposição das mãos próximo ao corpo da pessoa que está enferma, ela transfere energia para o paciente. Então, percebe como está sendo aceito pela própria ciência? Estamos falando do Brasil, do SUS, do Sistema Único de Saúde brasileiro, como isso está próximo da gente, né? Então, mais ou menos, para não nos alongarmos muito, era isso que eu queria dizer para vocês todos, e dizer que o médico do futuro não vai se guiar só pelos exames clínicos ou laboratoriais, ou imagens cada vez mais sofisticadas de exames novos, né? Ele vai se guiar principalmente pelos seus poderes, pelas suas capacidades extrasensoriais adquiridas com a evolução do ser humano, para que ele enxergue a alma enferma do paciente de maneira diferente, para que ele enxergue as deficiências energéticas daquela pessoa e o que está acontecendo nas suas células, né? Então, assim ele vai poder praticar uma medicina bastante diferente. Então, a gente sabe que no futuro, um exemplo de uma das obras do André Luiz, então, de acordo com o instrutor espiritual Aniceto, em uma das obras de André Luiz, o Consolador, ele diz o seguinte, são palavras do instrutor nessa obra: no futuro, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Então, olha que beleza dentro de uma obra de André Luiz, né? E eu termino aqui com vocês com uma citação de Victor Hugo, que foi um romancista e poeta, dramaturgo e artista francês que viveu entre 1802 e desencarnou em 1885 na França. Ele dizia o seguinte: há uma coisa mais poderosa que todos os exércitos do mundo. O que é? Uma verdade quando o seu tempo é chegado. Então, olhem que importante essa definição de Victor Hugo, que traz para a gente
um conhecimento de que quando a verdade chega, quando a espiritualidade nos traz aquilo que precisamos praticar, nada pode impedir. Então, eu agradeço, e era isso que eu queria trazer para vocês como um princípio, né, Carlos, de reflexão, porque tanta coisa temos para falar, mas dentro de um tempo curto, para que a gente possa deixar para algumas perguntas ou um bate-papo. Eu agradeço e termino por aqui. Obrigado, Walter. Como o Ivani disse, excelente essas colocações. Você abriu um leque assim muito especial, muito amplo, que daria até para fazer um congresso. Um congresso, na verdade, quando você fala da mediunidade, quando fala da ciência, quando fala de evangelizar e, ao mesmo tempo, da evolução moral, da epigenética. Então, é um campo extremamente amplo. E um leque, assim, muito amplo também com as questões de oração, de espiritualizar mesmo. Então, é significativo. Antes de tecermos alguns comentários, batermos um papo, eu queria saudar a todos aqueles que estão aqui no aplicativo acompanhando essa nossa programação, e um grande abraço a Carlos Boana, Rosangélica, Severino, Ivani, Valneide, Valdemir, queridos amigos de Lu, na verdade, que são queridos amigos que estão sempre presentes nas discussões a respeito exatamente da espiritualidade e da ciência. Você colocava uma coisa assim importante, a questão da doutrina que consola, que ilumina, que esclarece, essa doutrina espírita, mas que ela teve um processo, do ponto de vista, já que ciência é observação, a doutrina espírita, em toda a sua obra, é observação realmente, e que teve uma contribuição muito grande com o magnetismo antes e o estudo da eletricidade, que auxiliou muito nesse contexto, nesse conceito, é muito grande. Por outro lado, eu queria aqui só mostrar, por exemplo, a citação dele, A Medicina Mediúnica do Futuro, de Paulo Frutuoso. Na verdade, aqueles que não leram, ou não conseguiram o livro, ou não leram, vale a pena, realmente. É um alicerce assim, muito grande, é uma interpretação assim, muito significativa. Então, uma coisa que nos chama a atenção, e aí, apenas para reforçar aquilo que você colocou, mas, veja, negligenciar a dimensão espiritual do indivíduo é ignorar o ambiente social que ele vive, é ignorar o estado psicológico que ele se encontra. E isso resulta em falha nossa ao tratar quando você negligencia o aspecto espiritual. Eu vou aproveitar, dentro desse aspecto e dentro do que você colocou, Walter, e lhe fazer um questionamento. Por que incluir a espiritualidade no cuidado com o paciente? Isso já foi tema até de livro. Por que incluir espiritualidade no tratamento? Olha, a espiritualidade, na realidade, nós, dentro da ciência, é que inventamos esse nome, né? Na realidade, espiritualidade, ela é um termo próprio do nosso próprio comportamento. Nós somos espíritos. Então, a partir do momento que nós lidamos com o paciente, ou não precisa ser com o paciente, né? Pode ser com o nosso familiar, com o nosso amigo, com o nosso filho, com o nosso cônjuge, com quem quer que seja, com respeito, encarando as pessoas de maneira igual, sem nenhum tipo de preconceito, com amor, com realmente uma dedicação. Então a relação não precisa ser médico-paciente, pode ser pessoa para pessoa. Então o que eu quero dizer é que a espiritualidade ela não tem que ser diferenciada. Vamos agir com espiritualidade. Nós somos espíritos, nós já agimos com espiritualidade. Só que nós já agimos com a espiritualidade própria de cada um. Qual é qual é o meu conceito? Qual é a minha maneira particular de agir? Em que espectro eu me encontro dentro da energia vibracional nesse planeta, nessa encarnação, né? Eu sou uma pessoa mais pro bom ou menos bom? Eu sou uma pessoa atenciosa, não sou atencioso? Eu fico preocupado com o meu próximo ou não fico preocupado com o meu próximo? Então o médico ele vai agir com espiritualidade, com a espiritualidade dele.
Então, o que acontece é que nós precisamos nos conhecer, que é uma das premissas também da nossa doutrina, né? Conhece-te a ti mesmo, nos instruir, para que a gente possa evoluir e evoluirmos como pessoa. Nós não seremos grandes, já que a gente está falando de medicina, grandes médicos que lidam com a espiritualidade, se não formos também grandes pessoas. Então, eu acho que é o que precisa, assim, que as pessoas compreendam, é que a espiritualidade ela foi simplesmente dividida entre medicina e espiritualidade de maneira didática, para que a gente possa falar do ideal comportamento moral de um médico perante a sua situação de atendimento. Então, esse é o porquê da alta espiritualidade, da boa energia, da energia vibracional de ampla frequência, de alta frequência, para que a gente nos conecte com boas coisas, para que isso esteja presente na nossa prática. Se você é engenheiro, não é diferente. Se você é administrador, se você é advogado, se você é professor, se você é dona de casa, não é diferente. Tem que estarmos ligados a essa espiritualidade. E o nosso caminho, dentro daquilo que seguimos na doutrina espírita, é o Evangelho de Cristo, que é o nosso código de moral, é o nosso código de ação do dia a dia. Então, tudo está escrito ali. Então, se a gente pegar as obras da doutrina, né, as principais obras aí, vamos considerar só Kardec, mas temos aí depois de Emmanuel, de André Luiz, e o Evangelho principal, né, não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, mas os ensinos, como eu faço o programa na quarta-feira, as parábolas e os ensinos de Jesus, isso é, na realidade, a espiritualidade, a boa espiritualidade. Então, espero ter respondido para você, Carlos. Respondeu para todos nós. Uma coisa assim muito, muito importante, uma definição que William James, esse escritor, ele traz assim a respeito de espiritualidade, que seria o mais elevado sentimento, o mais nobre, que une a criatura ao Criador. Então, vejamos, à medida que o homem se espiritualiza, ele vai se aproximando da medicina do futuro. Foi isso que você colocou? Isso. À medida que ele se espiritualiza, ele vai, por exemplo, recebendo das esferas espirituais mais adiantadas, porque as esferas espirituais, muitas estão mais adiantadas e nos fornece condições, até pela inspiração. Falou da mediunidade, a inspiração, durante o sono, desdobramento de alguma forma, e que vai, por exemplo, que tem uma diferença muito grande com relação à Terra, onde nós estamos. Então, a medicina do futuro chegará para nós na mesma velocidade que o homem for se espiritualizando, ou seja, deixando o espírito, deixando que se sobreponha sobre a matéria, ou seja, se sobreponha os princípios, os valores, as virtudes e toda essa potencialidade que nós já trazemos quando recebemos a dádiva da vida. Você poderia comentar a respeito disso, dessa espiritualização e essa aproximação e esse crescimento para um desenvolvimento da medicina da alma, da medicina do futuro? Olha, aqui tem umas perguntas aqui, eu estou vendo que o pessoal está pensando já em tempo. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer, né? O Valdemir Lopes perguntou aqui, ó. Essa prática da medicina da alma está próxima ou teremos que aguardar? Valdemir, eu diria, complementando aqui o que o Carlos disse, a pergunta já entra na resposta dele, mas eu diria que isso já está acontecendo, sempre aconteceu. Agora, à medida que nós nos desenvolvemos, nós vamos penetrando de maneira mais profunda nessa medicina da alma, né? Em que os médicos valorizam mais, né? Obviamente que a gente esbarra no fator financeiro, nas dificuldades de tecnologia, nas dificuldades do sistema público, e uma série de restrições que a gente tem nisso, né? E que infelizmente o médico também, ele acaba sendo colhido e tolhido por todo esse materialismo que nos envolve, né? Mas com relação ao que o nosso irmão Carlos perguntou, ele citou aqui o William James, né? Foi o William James que você falou. O William James foi um psicólogo americano do começo do século XX, que ele é considerado o pai da psicologia, né, praticamente. Ele desenvolveu muito essa ligação da psicologia religiosa, do comportamento. Então a gente sabe que hoje isso é uma vertente muito grande em que os profissionais estão se apoiando para que cada vez mais a ciência traga para a gente subsídios, né? Porque afinal de contas a medicina precisa
dessa necessidade, ela tem essa necessidade de comprovação científica para que o mundo adote aquilo. Nós não estamos, pelo menos no mundo ocidental, tem até uma outra pergunta aqui que a Rosa fez, citando o Egito, a Índia, a China, da medicina oriental. Mas aí a gente está falando da medicina ocidental, ela é bastante científica, né? A gente precisa de publicações, a medicina baseada em evidências, para que isso aconteça. Isso leva algum tempo. Então, dentro dessa humanização ou espiritualização da medicina, nós estamos cada vez nos aproximando mais daquilo que é o ideal. Obviamente que isso não tem um limite de tempo, né? Valdemir, não posso responder a sua pergunta, mas a gente gradualmente está seguindo nessa direção. Já que a gente sabe que nós estamos seguindo em direção à evolução, na medicina também, como em outras áreas. Então, torcemos para que todos os médicos, os formandos em medicina, se espiritualizem cada vez mais. Espiritualizar não é ter uma religião necessariamente, viu, gente? Então a gente não pode confundir espiritualização, né, espiritualidade com religião. Uma coisa não é sinônimo da outra. Então, na faculdade, quando se dá essa aula, as pessoas que falam muito a respeito desse assunto, eles diferenciam muito em... religião é uma série de dogmas, de crenças, é um conjunto de crenças na qual o indivíduo se apoia. Então isso é uma religião. E a espiritualidade é simplesmente a crença de uma força superior, onde você sabe que existe uma inteligência regendo o nosso mundo, que nada acontece sem que algo inteligente tenha feito o planejamento disso tudo, né? Não que estamos engessados, não que cada vez que eu tropece na calçada e torça o pé, foi porque o meu destino era esse, não é assim. Nós temos um livre-arbítrio, nós temos um curso aqui ao longo da vida, mas nós temos um plano encarnatório também. Então esse plano encarnatório, ele tem linhas mestras das quais nós nos propusemos a seguir. E na medicina, quando desencarnamos também, se pudermos trabalhar na medicina no plano espiritual, que maravilha, né? Que beleza, porque assim como o André Luiz, quando desencarnou, quis ser médico no plano espiritual, na realidade ele foi fazer a faxina do hospital, porque o nível que ele tinha ainda não permitia, né, Carlos? Aí depois ele passou por diversas situações difíceis e acabou atuando bastante nessa área aí da medicina, medicina do espaço, né? Como alguns autores dizem, que é a medicina dentro do plano espiritual. Então essa seria a resposta que eu daria aí para o Carlos, já misturando um pouquinho com as perguntas, né? Ótimo, muito obrigado, Walter. Agora, eu vou aproveitar uma coisa aqui, inclusive até uma citação do livro de Dr. Paulo Frutuoso, é tão significativa. Os ensinamentos de Jesus, e dentro daquilo que você faz o programa e que faz o estudo das parábolas, através de Caibar Schutel, tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe, são ensinamentos de amor, né? Para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. Agora, eu vou lhe perguntar, porque Paulo Frutuoso, ele cita aqui um aspecto a respeito de várias coisas que Jesus citou, que nós precisamos aproveitar. Perdoar 70 vezes 7, oferecer a outra face, reconciliar com os inimigos, bem-aventurados simples, entrar pela porta estreita, acumular tesouros do céu, enfim, uma série de citações que ele tem. Então, veja o seguinte, nós com as curas e com todos esses ensinamentos, com tudo isso que ele nos trouxe, esse legado, que inclusive é a base da doutrina espírita, Jesus, a gente pode dizer que Jesus praticou a medicina do futuro. Boa, eu queria saber o que você fala no final. Mas sim. Aonde você ia chegar com essa pergunta? Você chegou num lugar comum, realmente, e a resposta é sim, né? Porque o médico de almas, né? A gente sabe que a prática de Jesus, não só a sua teoria, porque a sua teoria, na realidade, Jesus não deixou nada escrito. Então a gente sabe que o que foi feito, o que foi falado, o que foi vivido por Jesus foi registrado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, né, em diversos livros, né? Alguns aceitos pela clássica Igreja Católica, outros não, né? Mas a gente sabe que existe todo esse registro. Então a resposta é sim, várias vezes. A gente sabe que a prática e as premissas que Jesus nos trouxe e o como ele agia, porque afinal de contas, quem é Jesus Cristo, né? É o gerente do orbe.
é o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta, é o criador da nossa Terra, desse planeta maravilhoso, que embora tenhamos tantas dificuldades, é um planeta maravilhoso que a gente se encontra, e estamos o tempo todo tutelados por ele. Então, a gente sabe que a equipe que nos rege é muito competente, de uma alta intelectualidade, de uma alta espiritualidade, de alta luz. Então, sim, a resposta é que aquilo que Jesus fazia é aquilo que faremos no futuro, num futuro longínquo, né? Porque, afinal de contas, Jesus também, segundo a compreensão da doutrina espírita, outras religiões, as religiões, eu não gosto nem de citar o espiritismo como religião, né? Mas, assim, determinadas religiões podem sentir isso que a gente diz dentro do espiritismo como uma afronta, que seremos como Jesus, né? Mas não é uma pretensão nossa, é uma programação da espiritualidade. Jesus foi um espírito menos evoluído há bilhões de anos, né? E há 4,5 bilhões de anos atrás, ele simplesmente criou o nosso planeta e nos tutela até hoje, né? Desde que nossas almas, através das mondas, foram criadas, né? Então, sim, a resposta é que o que ele fazia, Jesus, ele com a energia curava, né? Ele tinha capacidade de, exatamente no livro que você está citando, Paulo Frutuoso, onde ele cita, por exemplo, onde ele cura a cegueira. Então, aquele cego não tinha olho. Ora, veja bem, não é que ele tinha toda os seus órgãos normais e não enxergava. Algumas situações dizem que quando Jesus fez com saliva e areia e passou nos olhos, ele criou um órgão. Então, a medicina que Jesus praticava era a medicina da energia que nós não conhecemos. É a medicina da alta energia, vamos dizer assim. Da mesma maneira que hoje, na medicina mediúnica, nas cirurgias mediúnicas que o Paulo Frutuoso trabalhou por muito tempo, hoje o Lar de Frei Luiz não está fazendo mais. Infelizmente tiveram a perda do principal médium de efeitos físicos e hoje não acontece mais lá, pelo menos é a informação que eu tenho. Então, o que existia era uma materialização de espíritos que faziam coisas que o homem materializado, nós médicos, não conseguimos. Então, nós vemos coisas nas cirurgias mediúnicas e que se aproximam, por exemplo, daquilo que Jesus fazia. Não usar instrumentos, não usar para corte, não usar instrumentos para enxergar dentro da pessoa, ter acesso, por exemplo, a uma célula, ter acesso à modificação genética de uma célula para a criação de um órgão como o globo ocular, que é talvez hoje considerado o órgão mais elaborado, né, filogeneticamente aí do corpo humano. Então, sim, a resposta, sem dúvida, a ciência vai para o lado daquilo que há 2000 anos Jesus fazia. É o que espero que em outras encarnações, nessa encarnação eu tenho certeza que eu não vou ver, mas em outras eu possa estar presente para poder fazer uma cura nos pés daquilo que Jesus fazia. Ficaria muito satisfeito já, né, Carlos? É verdade. Obrigado, Walter. Luciana tem uma pergunta aqui, um questionamento que vale a pena. Ela disse que tem uma doença e a minha fé pode curar meu corpo? Ou é necessário eu não receber a cura para a minha evolução e sofrer? Olha, Luciana, é uma boa pergunta. Se nós temos acesso à medicina, se nos foi dada a possibilidade do tratamento de diversas doenças, nós temos direito ao tratamento. Então, nossa dedicação, afinal de contas, a gente não falou que o corpo humano é o templo da alma. Então, o que você faz com o templo dentro das religiões? Como o templo tem que ser? Limpo, pintado, bem cuidado, bem tratado, sem rachaduras, né? Sem goteiras. É o que tem que acontecer com o nosso corpo também. Nós temos que nos tratar, nós temos que usar, porque afinal de contas, se a gente não usa os métodos que Deus, que Jesus nos coloca à disposição, nós estaremos cometendo um erro. Então, a partir do momento em que nós nos entregamos e pensamos que aquela doença grave, que posso sucumbir, eu posso realmente desencarnar por causa daquela doença, e todos nós vamos desencarnar de uma ou de outra maneira, ou por doença, ou por acidente, ou por qualquer outro motivo. Infelizmente, muitos tiram a própria vida, né? Que aí vem um dos maiores erros que a gente pode cometer com o nosso templo, né? Desprezar essa oportunidade de aprendizado, mas nós não estamos tirando oportunidades nessa vida quando nos tratamos. Pelo contrário, nós estamos nos dedicando e mostrando maturidade, né, para aquilo que a alta espiritualidade nos oferece, que é a tentativa da cura. Nós passaremos por sofrimento, sim,
Não temos como não sofrer, uns mais, outros menos, seguindo a lei da ação e reação, não tem como, né? A gente teve um passado bastante pesado, estamos num planeta de evolução, num grau ainda de uma situação que nós ainda não temos como não sofrer. Nosso mundo não é um mundo ditoso, um mundo de alegria, de felicidade somente. Hoje nosso mundo está querendo se regular entre o bem e o mal. Então hoje ainda prevalece o mal pela classificação que Kardec nos trouxe. Então somos um mundo ainda em evolução. E o mundo de regeneração será um mundo equilibrado, mas que o bem prevalecerá sobre o mal. Então, transpondo para o seu questionamento, nós não estamos nos esquivando de sofrer. Nós estamos, sim, lutando pelaquilo que temos como direito, que é o nosso corpo. Espero ter respondido para você. É muito interessante. Obrigado, Luciana. Mas muito interessante esse aspecto que deve ser levado em consideração, até porque, por exemplo, a questão, o nosso bem-estar depende de todos nós. O nosso bem-estar depende de todos nós. E uma coisa assim importante, nisso que Walter falou, que colocou aqui, mas não é somente a dor, não é, Walter, que faz com que nós possamos evoluir. Nós também, no trabalho em prol do próximo, no auxílio, no bem, no exercício do amor, nós crescemos e evoluímos espiritualmente. E tem um outro detalhe, que você comprova perfeitamente, que nós temos conhecimento, a fé espiritual, a ciência prova que diminui dor, diminui tempo de internamento, aumenta, por exemplo, os hormônios que trazem um bem-estar interior, diminui drogas, aumenta a longevidade. Então, esse exercício da fé, de uma fé raciocinada, que é fundamental, não a fé dogmática, mas a fé raciocinada, diminui doenças cardíacas, diminui câncer, enfim, diminui a probabilidade, enfim, recuperação. Porque, na verdade, nós estamos aqui, não é, Walter, para nos redimirmos, Sem para dúvida. aproveitarmos essa oportunidade e nos redimirmos. Então, veja, aqui tem um questionamento de Valdemir a respeito de como podemos ver a guerra no plano espiritual, resgate coletivo ou prova espiritual? A pergunta foge um pouquinho ao nosso tema, né, Foge ao da tema. medicina e espiritualidade, mas assim, abrindo um parênteses, eu acho que das duas maneiras, né? Acho que as duas coisas são válidas, Aldemir. Tanto um resgate coletivo de povos, como por exemplo no Brasil, a gente tem um resgate coletivo com a escravidão, por exemplo, muito forte, muito pesado, de séculos, né? Então hoje nós estamos aqui e temos um resgate muito importante a ser feito de maneira coletiva, assim como na Segunda Guerra, o que aconteceu com os nazistas também, um resgate coletivo muito forte, muito grande, muito pesado. Temos diversos médicos da época da guerra que hoje são orientadores espirituais e que têm como este karma seguir melhorando a humanidade em vista do que foi feito, né? Isso do ponto de vista resgate coletivo. E prova espiritual, a gente pode falar que é de cada um, né? Então, cada um tem a sua prova espiritual. Você está passando por uma expiação, por exemplo, em que você teve algum comportamento inadequado, você teve em outras vidas coisas que nos aconteceram e que não nos importam mais agora. O que importa é o que é essa encarnação. Importa aquilo que nós estamos passando hoje. Então, a prova espiritual, ela sempre está valendo, não só numa guerra, mas na maneira que você sai. A hora que você pega o seu carro e você enfrenta a dificuldade de um trânsito, é uma prova espiritual. Como que eu vou me comportar se acontecer alguma coisa no trânsito comigo? Se alguém fizer alguma coisa que me tire do sério, que eu não deveria, né, sair do sério por uma coisa tão tola, né? Aliás, não deveríamos nunca sair do sério, né, mas descompensar, vamos dizer assim. Então eu diria que os dois, dentro da sua pergunta, tanto um resgate coletivo quanto uma prova espiritual individual de cada um. Walter, obrigado, Walter. Nós já estamos nos aproximando do final, mas eu gostaria de colocar e pedir a você uma análise. Bruce Lipton, na Biologia da Crença, e você falou da epigenética, então isso tem uma importância assim, muito grande nessa modificação, e ele dizia que as atividades mentais afetam as funções corporais.
E as mudanças no modo de pensar e nas convicções pode causar um efeito direto nas nossas células. Sua epigenética pode mudar radicalmente, o que significa que o mesmo código genético será agora interpretado de maneira completamente diferente. Essa poderia ser a diferença entre o câncer e a remissão. Veja a colocação assim muito grande. Eu gostaria de aproveitar a citação de Bruce Lipton e, ao mesmo tempo, do toque que foi feito a respeito da epigenética, tão importante na compreensão de vários fatores do ponto de vista de cura, e às vezes até cura, por exemplo, tida como fantástica, até sobrenatural, até milagre, na verdade. Pode ser? Pode. É uma história longa, né, Carlos? Assim, com relação... a gente vem desde lá de Lamarck, desde aí de diversos biólogos e Mendel, né? E outros de Darwin na teoria da evolução, em que a gente vem trazendo um conhecimento progressivo. E muitas vezes aquilo que foi negado no passado, hoje nós nos voltamos a essas teorias novamente e a ciência pode comprovar. Então hoje a epigenética, para quem não sabe, genética é a característica dos genes, que é transmitida através dos genes, dos cromossomos humanos, né? É aquilo que nós somos, ditado pela genética. E epi é uma coisa que é acima, né? Então, epigenética. Então, é aquilo que está além da genética. É um estudo que está sendo feito foi definido em 1942 aí por Weizmann, mas já está sendo estudado há muito mais tempo, que é a influência do meio ambiente sobre as nossas características e as características dos nossos descendentes. Isso é que é mais importante, né? Por muito tempo se negou. Então tem o fenótipo e o genótipo, né, que a gente aprende classicamente. Então o fenótipo é aquilo que nós somos aparentemente, que o genótipo é aquilo que nossa genética determina que nós sejamos. Então, no exemplo clássico que se dá, por exemplo, existe um estudo em que foi feito que as mulheres grávidas durante a Segunda Guerra deram origem a crianças com uma ansiedade muito maior do que a população em geral. A gente pode falar assim, mas é lógico, né? Estava em período de guerra, né? Estava grávida, a mulher estava muito ansiosa. Mas isso se transmite às gerações. Então, o fato por exemplo, o neto de uma mulher que viveu grávida na Segunda Guerra, né, a gente pode falar agora, da mesma coisa da Ucrânia que está acontecendo agora. Então, não é uma coisa antiga. Então, o fato de um neto ou um bisneto ter uma ansiedade excessiva às custas de uma mudança genética de uma pessoa da sua ascendência, como sua avó, por exemplo, é chamado de epigenética. Então, a energia emanada pelo nosso funcionamento, vamos dizer assim, o funcionamento do corpo humano, aquele magnetismo que o Carlos citou no começo, ele impressiona de uma determinada maneira os nossos genes, mas ele não muda a sequência genética, né, Carlos? Ele mantém-se a sequência genética, os mesmos aminoácidos, a sequenciazinha ali do gene, só que a expressão genética é diferente. Existem variações do comportamento daquelas células com o mesmo código. Então, o que muda isso? A energia da pessoa. Então, aí a gente simplificando, quer dizer o quê? Eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu sinto. E o pior, não sou só eu. Meus filhos vão ser aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Meus netos vão adquirir características que eu estou adquirindo nessa vida. Então, a epigenética trata da explicação dessa transmissão de caracteres, né, que passam de uma geração para outra e não são genéticos exclusivamente. São acima da genética, que a ciência está passando a explicar. Então, existem verdadeiras alterações químicas, como a metilização, né? Então, a gente sabe que alguns radicais de substâncias químicas mudam com o comportamento. Então, nós podemos sim adquirir um tumor, podemos pegar uma célula e transformá-las numa célula neoplástica, numa célula maligna, com o nosso comportamento pessimista, descrente, então com uma energia ruim, com um olhar sempre sobre o negativo. Isso serve também para a Luciana, que falou da doença, para que a gente obtenha o contrário. Se o nosso olhar pessimista, negativo,
e de uma energia ruim pode nos trazer uma célula maligna, será que ao contrário não pode nos trazer a cura? Acho que sim. Então, nosso olhar pessimista, nosso olhar otimista, engrandecedor sobre as coisas, valorizando a espiritualidade, valorizando a vida e respeitando aquilo que nós somos e nos sentindo mais leves e mais inseridos dentro da nossa vida espiritual, nossa vida corporal, nossa vida terrena, com certeza trazemos energias positivas para nossas células. E a epigenética vem explicar isso, as curas que são feitas. Então, o Rafael Papa está trabalhando muito em cima de curas, né, espirituais do Rio de Janeiro. Ele tem um livro que ele está estudando diversos casos de cura que vai bastante nesse sentido. Então, eu acho que a minha resposta seria nesse sentido, que da mesma maneira que podemos nos prejudicar com nossa energia, a gente pode também se ajudar muito, né? Nos ajudarmos muito, ajudar o nosso próximo e as nossas células receberem essa energia positiva. Porque, afinal de contas, a célula do meu fígado é igual à célula do meu baço, que é igual à célula do meu cérebro. O que existe é uma impressão de energia para que ela se diferencie numa célula de tal órgão. Então, na medicina, é chamado de células totipotentes, né? Aí uma determinada célula pode virar um órgão ou pode virar outro. Agora, o que determina ela virar uma célula cerebral ou uma célula de um fígado, né? A gente ainda na medicina tem dificuldade de explicar isso. Quando você pega essa diferenciação. A epigenética vem explicar isso muitas vezes, que a energia daquele órgão faz com que aquela célula se submeta. Isso, a própria literatura de André Luiz nos diz isso, que é a submissão da célula de um órgão transplantado para a energia do receptor. Então é um assunto bastante interessante que também pode virar uma nova palestra, né, Carlos? Aí pode ir migrando para o outro lado e falar disso, né? Mas vamos parar por aqui, então. Na verdade, o que eu lamento, viu, Walter, e digo sempre, que o assunto não acaba. O que acaba é o tempo. É o que nós lamentamos muito poderíamos ficar conversando aqui um tempo mais prolongado. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão participando do aplicativo, aqueles que estão no chat e aqueles que não se manifestaram até agora, e solicitarmos que aqueles que acharem que isso pode ser útil para alguém, compartilhe, leve, mande, envie, porque esse é extremamente importante, o conhecimento, para que possa trazer reflexões significativas e aplicadas na vida. Walter, queria lhe agradecer, mas que você desse suas considerações, não digo considerações finais, porque vai ficar aqui uma intimação para um próximo encontro, um próximo encontro. Eu não gosto dessas considerações finais. Não tem considerações finais. Faça as suas considerações, por favor. Considerações finais de hoje, né? De hoje. Bom, aí tudo bem. Só por hoje, né? Como é dito em muitos lugares, né? A oração da serenidade. Só por hoje. Bem, eu agradeço imensamente a oportunidade de bater esse papo. Isso não é uma palestra, isso é uma conversa, né? Eu acho que as pessoas... eu gosto desse formato. No programa da quarta-feira, quem tiver interessado, procura lá no meu canal, Walter Bonaparte Jr., no YouTube. Vai encontrar uma playlist do estudo do livro do Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, que é transmitido toda quarta-feira às 20 horas. E gerado o link do StreamYard pela TV IDEAC, do Norte Fluminense. Então, a gente tem feito isso desde setembro de 2020, que começou o programa, e vai acabar agora em agosto de 22. São 2 anos de estudo do livro capítulo por capítulo. Cada vez a gente leva uma pessoa. É muito gratificante, é muito bom, muito gostoso. E esse ano mudou o formato. A gente abriu até 9 vagas, porque o StreamYard aceita 10 pessoas. Então, sou eu, mais um convidado e mais 8 pessoas em aberto, que cada vez entra 8 diferentes. Então, entrou 8, fechou. Aí o 9º não consegue entrar, porque só tem 10 vagas que o programa permite, né? Então, esse formato é muito bom por isso. Aí fecha a porta do aplicativo, não tem como. Quem chegar primeiro entra e fica lá. Para poder discutir, mas vai ter que falar. Entrou, vai ter que falar. Mas pode assistir também, lógico, pelo YouTube pode assistir, né? Então, em termos de considerações finais, eu diria que esse assunto é um assunto muito extenso. Eu diria que a medicina está se espiritualizando, sim. Eu diria que o futuro está avançando. Então, a espiritualidade, a espiritualização é o futuro da medicina, sim. E já está sendo praticado.
Então hoje a gente já tem um cabedal de conhecimento aí muito diferente. Os médicos já enxergam com mais respeito. Nós tínhamos, na época que nós, o Carlos e eu, éramos jovens, bem mais jovens, eu acredito que era mais difícil, né? Os médicos eram mais materialistas, mais dentro da ciência, menos espiritualizados. Então hoje, lógico que tem a ver com o ego também, muitas vezes pessoal de cada um, mas não tenho dúvida que esse assunto é muito bom, muito gostoso de ser discutido. Eu peço a Deus para que nos ilumine e que tenhamos sempre aí o caminho reto para o merecimento, para que a ciência nos traga esse futuro, né? Qual o futuro? Esse futuro que a gente almeja aí dentro da medicina de Jesus, né? Porque não, né? Como o Carlos falou, vamos caminhar nessa direção. Se caminharmos por aí, estaremos com certeza num caminho iluminado e um solo fértil para que as sementes que estão sendo jogadas brotem ao longo dos próximos anos, décadas e séculos, né? Eu queria agradecer e deixar uma boa noite para todo mundo, que Deus nos proteja e Cristo esteja sempre presente nos nossos atos. Walter, nós que agradecemos a sua bondade, a sua colaboração, a sua forma de transmitir os conhecimentos que faz com que nos toque profundamente. Uma gratidão sincera do Saúde, você e a espiritualidade. E esperamos nos encontrar em outras oportunidades que não vai faltar, evidentemente, que vamos necessitar do seu conhecimento, da sua forma de trabalho, e gostaríamos, por exemplo, de convidar todos vocês. No próximo programa quinzenal, nós teremos doutora Mariana Garcês, endocrinologista, que vai falar sobre obesidade e espiritualidade. É instigante. Então, uma boa noite para todos. Nossa gratidão, um grande abraço a Márcio, um abraço a Neuzinha, que ficam aí nos bastidores, nos auxiliando e fazendo com que o programa continue e seja da forma que ele acontece. Obrigado a todos e uma boa noite.